também existem vários tipos de algoritmos de machine learning. Então, normalmente, quando a gente fala de machine learning, em muitos casos, a gente está falando só desse primeiro tipo aqui, que é o chamado supervisionado, né? E que hoje, na verdade, no nosso webinar, os cases e tudo que a gente vai falar são relacionados a esse caso supervisionado. E como é que e por que existe essa diferenciação? Basicamente, no supervisionado, você diz quando você dá os seus dados de entrada, você fornece rótulos para o computador, ou labels, né, que a gente fala em inglês, em que você está dizendo qual é a resposta correta para aqueles dados que você está dando de entrada. E o computador simplesmente vai usar aquilo para descobrir um padrão daqueles rótulos que você está dando, e ele vai poder aplicar para outros dados que ele ainda não viu. Então, isso tem muita utilidade na prática, porque tem muitos casos em que a gente tem muitos dados rotulados, a gente consegue dizer exatamente para o computador qual é o padrão que a gente quer que ele aprenda. No não supervisionado, simplesmente a gente quer que o algoritmo, de alguma forma, simplifique os dados ou agrupe os dados e encontre um padrão ali, mas sem a gente dar nenhum tipo de feedback. Então, num certo sentido, parece melhor, porque eu não preciso dar nenhum tipo de feedback para o computador, eu simplesmente daria todos os dados e ele aprenderia, o algoritmo seria responsável por aprender aquele padrão. Só que o problema é que, como você não está dando nenhuma supervisão, ele também não sabe o que ele tem que encontrar. Então, ele pode encontrar coisas que não sejam muito úteis na prática, né? Então, assim, tem vantagens e desvantagens dessas abordagens aqui. Essa aqui é bem focada no problema que você quer resolver, e essa aqui é mais livre, vamos dizer assim. E ainda tem o por reforço, que também não vou falar, a gente não vai falar muito no webinar, mas vale falar aqui, assim, né, para vocês saberem que existe, que basicamente ele está entre o supervisionado e não supervisionado, no sentido de que você não dá a resposta correta para os casos de exemplo, você também não dá, mas você dá algum tipo de reforço dizendo, para esse dado, essa ação que você fez foi boa, por exemplo, naquele contexto. E aí é como se fosse uma nota que você dá, que é diferente de falar qual a resposta certa, você só está dando um feedback para o algoritmo, do tipo, esse caso aqui você foi bem. Isso é muito usado em jogos, né, em algoritmos para treino de jogos, e também para controle em geral de veículos, e outros tipos de controle, em que você consegue, por exemplo, dizer, você está indo bem, né, ou mal. Os dados que você tem não falam qual é a ação certa para você fazer naquele momento, mas você sabe se o agente está indo bem ou mal no jogo ou no controle de um veículo.